O governador Carlos Moisés se reuniu hoje com os governadores do chamado CODESUL, que é o grupo que reúne o Mato Grosso do Sul, que é da região centro-oeste, não é? E os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acompanhe. Desta vez, o encontro dos governadores ocorreu em Chapecó, no oeste do estado. Um dos pontos altos da reunião foi o alinhamento dos 4 estados para combater o desmatamento. Santa Catarina vai compartilhar o sistema integrado de monitoramento e alertas de desmatamento, desenvolvido pelo Instituto do Meio Ambiente do estado, com os parceiros do CODESUL. Uma ferramenta que controla a supressão irregular clandestina de vegetação, ou seja, uma ferramenta que não atrapalha aqueles que trabalham regularmente, pelo contrário, preservam o meio ambiente, preserva inclusive as nascentes, a preservação de nascentes é fundamental para o enfrentamento da crise hídrica. Outro anúncio feito no encontro foi a aceleração da integração rodoviária e ferroviária entre os 4 estados. São estados muito parecidos economicamente, e que o desenvolvimento seja integrado e facilite que nós tenhamos os mesmos caminhos, possamos somar esforços para atingir objetivos de eficiência, ou seja, diminuir a logística, o custo do transporte do que se produz, não deixar faltar insumos, por exemplo, aqui na região do oeste de Santa Catarina, pensando no agronegócio, na produção de proteína animal. Moisés também falou sobre o cenário político catarinense rumo à eleição de outubro deste ano. Conversando com todos os partidos, todos os seus representantes e buscando alianças, obviamente que nós temos agora uma longa jornada, né? Porque essas alianças, o prazo é até o prazo das convenções, lá em julho e final, até agosto, né? Tem definições. Nós estamos dialogando para que a gente possa construir, continuar com a base que nós temos de governabilidade na Assembleia Legislativa e construir uma aliança que nos dê condição tranquila, né, de continuar governando Santa Catarina para os próximos anos. Para falar deste assunto aqui no estúdio do Band Cidade, Roberto Azevedo comigo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, Moisés disse que, palavras dele, está costurando alianças. Como é que estão essas costuras? Não é alta costura, nem preta por ter. É alguma coisa tipo assim, o quintal da casa da Dona Zica que costura para fora. Não é uma grande costura. O governador cometeu alguns erros elementares nesse processo, que é se filiar a um partido de médio para pequeno porte, mesmo que tenha recebido muitas adesões nos últimos dias, não é suficiente, não tem porte ainda para chegar lá. O que diz a legalidade, o que diz o rito da eleição? Que você tem que procurar os grandes. Procurar os grandes para fazer essa costura. Partido que tenha capilaridade, progressistas, MDB, mas cada vez se afasta mais a possibilidade disso, porque o governador errou a mão e agora vai ter que consertar um equívoco no qual continua insistindo, viu, seu Rodrigo? Continua insistindo. Pois é, vamos acompanhar essa movimentação. E por falar nisso, tem filiações, movimentações políticas, tudo isso continua, não é, Roberto? O que dizer? Exatamente. Esse fim de semana nós tivemos 2 grandes atos de filiação. Um em Brasília, onde 3 deputados federais de Santa Catarina, Daniel Freitas, Caroline de Tone e Coronel Armando, reafirmaram a filiação ao PL. E aqui em São José, pertinho da capital, tivemos a filiação no Republicanos de prefeitos do PL, do PSL e do DEM. Quer dizer, que iriam para a União Brasil, vieram para o partido do governador Carlos Moisés da Silva. Mas diz a história, e conta muito bem quando a gente trata de política, que não é a filiação que resolve o problema, é o exército de pessoas pedindo voto na rua. Então, filiação é menor do que pedir o voto na rua, porque normalmente quem se filia é ou porque está insatisfeito onde está, ou porque está interessado no próprio projeto. Carlos Moisés, Jorginho Melo e outros tantos precisam mais do que isso. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O outono começou neste domingo. A repórter Ana Cristina Machado foi conferir, junto com um meteorologista, qual deve ser o comportamento do tempo na nova estação. Confira. O outono já começou oficialmente nesse último domingo, a gente já está sentindo aí algumas mudanças de temperatura, já deu para puxar o casaquinho, tirar aquele cobertor do armário e a gente vai saber como é que vai ficar então o outono desse ano. Vamos conversar agora com o meteorologista aqui da Epagre-Ciram, Marcelo Martins. Marcelo, previsão para esse outono, como é que fica? Vai ser mais frio, vai ser mais chuvoso, menos chuvoso? Quais são as expectativas para esse ano?
Olha, teoricamente, em anos de La Niña, o frio ele é um pouco antecipado, mas o frio ele vem cada vez mais frequente e pouco duradouro. Já no meio para o final, ele é mais intenso e também é mais persistente. Aí, cada vez mais, claro, o calor se despede e fica realmente para trás. Em relação à condição de chuva, ela deve ser mal distribuída, deve ser abaixo da média e, principalmente no meio-oeste, oeste catarinense, deve ter reflexos assim mais prolongados ainda da estiagem que já vem aí acontecendo já de um bom tempo no estado de Santa Catarina. Ou seja, lá deve chover menos ainda. E lembrando que o outono são 3 meses que chove bem pouco, né? Então a gente sai do verão que é chuvoso, que não choveu tanto assim, e vai para um período de 3 meses que a chuva é pouca, mal distribuída e deve ser abaixo da média. Tá certo, olha só, semana aí começando, é bom a gente se preparar, tirar aquele guarda-chuva do armário, tirar aquele casaquinho, se preparar para os próximos dias. Pois é, e uma massa de ar frio no estado e a circulação marítima no litoral catarinense vão influenciar o tempo amanhã aqui em Santa Catarina. Os detalhes na previsão do tempo. A terça-feira vai ter sol entre nuvens no oeste e no meio-oeste. Entre a serra e o litoral, nebulosidade e chuva fraca, especialmente no litoral devido à circulação marítima. As temperaturas vão estar mais elevadas no oeste e no meio-oeste do estado. Nas demais regiões, temperaturas mais amenas. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 24. Em Lages, mínima de 13 e máxima de 20. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Vamos falar agora da pandemia. A partir de agora você vai conferir as informações da Covid-19, os dados completos, sempre às segundas-feiras aqui no Band Cidade. Vamos ver então as informações atualizadas aqui no nosso telão. O total de mortes provocadas pela doença desde o começo da pandemia agora é de 21.623. Em relação à segunda-feira da semana passada, dia 14 de março, 66 pessoas morreram no estado vítimas da doença. 13.401 novos casos foram confirmados nos últimos 7 dias. Portanto, o total chegou a 1.660.871. 1.634.259 pacientes que se recuperaram da contaminação. E 4.989 casos são os casos ativos que seguem ainda em acompanhamento. 75,9% é a ocupação geral de leitos de UTI adulto aqui no estado. A classificação de risco para a Covid-19 deu uma significativa melhora em relação à semana anterior. Um novo mapa aponta que praticamente todas as regiões estão assim, na cor azul. Risco moderado para a doença. Só o Nordeste e o Vale do Itapocu estão no nível alto, cor amarela, risco alto para a Covid-19. Bom, 7 áreas que estavam no risco alto evoluíram para o risco moderado para a Covid-19. Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Carbonífera, Extremo Sul, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna e Xanxerê. 8 regiões permanecerão estáveis e aí o que aconteceu? A ocupação de leitos de UTI, que vem reduzindo, contribui significativamente para a melhora da situação. Além disso, a melhora nos indicadores da vacinação também contribuiu para o cenário atual. E por falar em vacinação, assim está a vacinação em Santa Catarina. Chegou então a 14 milhões de doses aplicadas aqui no estado, o total em Santa Catarina. 91,13% dos catarinenses vacináveis já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante. 83,42% dos vacináveis estão com o esquema primário completo, dose única ou 2 doses. E já então passou de 2.100.000 o total de doses de reforço aplicadas, que já foi então para 73,49% dos catarinenses com mais de 60 anos. O que é notícia no esporte? Foi dada a largada para a temporada 2022 da Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band. No primeiro grande prêmio, no Bahrein, deu dobradinha da Ferrari nas primeiras posições, com vitória de Charles Leclerc. A Fórmula 1 prometeu muita emoção e mais disputa nesta nova era com carros diferentes. E foi exatamente isso que ela entregou na primeira corrida do ano. Leclerc largou na ponta e conseguiu defender a posição. Mas logo atrás vinha o atual campeão mundial e uma Red Bull com uma tática agressiva, que antecipou os pitstops para diminuir a diferença. E
foi justamente depois de uma parada que começou um pega emocionante entre os dois, que durou 3 voltas. Felt quite nice to battle today, and it was very close. I played it clever with braking early into turn 1 for him to not have the DRS, and it worked out. Enquanto os dois brigavam lá na frente, Lewis Hamilton tirou o que pôde de uma Mercedes que precisa de ajustes. Ele foi seguro e contou com a sorte para terminar em terceiro lugar. Tanto Max Verstappen como Pérez apresentaram problemas mecânicos. So I was like, with all these problems, to finish second would have been a really good result. But then, unfortunately, we got another issue where it seemed like there was no fuel coming to the engine, and everything turned off. So I just rolled into the pit lane. Quem também se beneficiou dos problemas da Red Bull foi Carlos Sainz, que terminou em segundo lugar. Bahrein sacudiu no ritmo italiano com uma dobradinha da Ferrari. Uma comemoração assim a gente não via há 12 anos. Foi em 2010, aqui mesmo no Bahrein, a última vez que a Ferrari começou uma temporada com uma dobradinha. Fernando Alonso e Felipe Massa. Pole position, fastest lap, victory, and with a bit of a battle with Max too, but we managed it very, very well, and I think the race was always in control on my side, so I was extremely happy, so very, very happy with today. Agora o Campeonato Catarinense. Estão definidos os semifinalistas da competição. O Brusque empatou com o Avaí em 0-0 no estádio Augusto Bauer e, por ter a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, ficou com a vaga. Contando com o apoio da torcida que lotou o estádio Augusto Bauer, o Brusque precisava apenas de um empate para avançar de fase. Mas a melhor chance no primeiro tempo foi do Avaí, que precisava da vitória para conseguir a classificação. Rômulo ficou cara a cara com Juan Carneiro, mas o goleiro levou a melhor. A segunda etapa começou como a primeira, com o Brusque pressionando e criando boas chances. Mas, de novo, a melhor oportunidade de balançar as redes foi do time visitante. E esse chute de Morato tinha endereço certo, mas, para alívio do torcedor do quadricolor, desviou em Alex Juan. E o jogo terminou em 0-0. Melhor para o Brusque, que por ter sido o time melhor classificado na primeira fase, tinha vantagem de conseguir a classificação com 2 empates. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz e acredito que o Brusque está no caminho. Aproveitar esse período agora que vamos ter para, obviamente, crescer em todos os sentidos. Em Concórdia, um novo empate entre a equipe da casa e a Chapecoense. Melhor para o Concórdia, que tinha a vantagem dos 2 resultados iguais e passou de fase. Com menos de 2 minutos em campo, Rodriguinho colocou a Chape na frente. Mas quando o Verdão do Oeste achava que iria voltar a vencer no estadual, após 4 rodadas, o Concórdia surpreendeu. Rui, de esquerda, mandou para o fundo do gol, empatando a partida e garantindo a classificação inédita à semifinal do Campeonato Catarinense. Muita humildade, muito trabalho, muita perseverança, a gente está colocando o Concórdia num patamar um pouco acima aí. O Camboriú derrotou o Marcílio Dias e também carimbou o passaporte para as semifinais. Quem saiu na frente foi o time da casa. A Cambura precisou de apenas 5 minutos de jogo para abrir o placar. Maicon Assis marcou o primeiro. E o Camboriú aumentou a vantagem antes de ir para o intervalo. Bruno Mota pegou a sobra e fez o 2-0. E se o torcedor achou que o primeiro gol foi relâmpago, então se surpreendeu com o terceiro do time de Luan Carlos. Na volta do intervalo, com 2 minutos de jogo, Emerson Martins chutou firme e marcou mais um para Cambura. Mas aí o Marcílio acordou. Diminuiu com Rômulo em cobrança de falta. Gabriel Félix furou e o Marinheiro fez o primeiro. O segundo do time de Itajaí saiu com PH, que chutou firme para o fundo das redes. O Marinheiro até tentou chegar ao empate, mas não deu. Final de jogo, Camboriú classificado pela primeira vez na história para a semifinal do Catarinense 3, Marcílio Dias 2. Eu quero primeiro dedicar essa classificação, dedicar essa campanha histórica a cada jogador que compõe o elenco do Camboriú. No sul do estado, Ercílio Luz e Figueirense ficaram no 0-0. Com o resultado, o Figueirense confirmou presença nas semifinais do estadual. Jogando em casa, o Ercílio Luz pressionou o Figueirense no primeiro tempo. O mandante precisava pelo menos um gol para ficar com a classificação à semifinal. Dentinho foi quem teve as melhores oportunidades na primeira etapa, do lado do Leão do Sul. Já do lado do Figueirense, a melhor chance foi em cobrança de falta de Zé Mário.
Precisando do resultado, o Hercílio continuou pressionando na segunda etapa, mas quem esteve mais perto de abrir o placar era o alvinegro. Foram 3 chances, em cobrança de falta de Zé Mário, com Léo Arthur e por último com Mário Henrique. O Leão do Sul tentou nos acréscimos com Rafael Lima, mas não teve jeito, a rede não balançou em Tubarão. 0-0, mas como o Figueirense venceu o primeiro jogo por 1-0 no Orlando Scarpelli, o Furacão, que jogava justamente por um empate, carimbou a vaga na semifinal. Nosso time está evoluindo cada vez mais, dá os parabéns a todo mundo pelo grande jogo que fizemos hoje e pela classificação. Os duelos das semifinais estão definidos. Camboriú e Figueirense é um deles. Primeiro jogo nesta quarta-feira no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e a volta no sábado no Estádio das Nações, em Camboriú. A vantagem dos 2 resultados iguais é do Camboriú. A outra semifinal, Brusque e Concórdia. Primeiro jogo quarta-feira no Estádio Domingos Lima, em Concórdia, e a volta domingo no Estádio Augusto Bauer. Vantagem para o Brusque. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Em Rio do Sul, no Alto Vale, um piquenique com a presença de famílias de pessoas com a síndrome aumentou ainda mais a integração entre os pequenos. Olha só. A Karina é mãe da pequena Martina, de apenas 1 ano e 3 meses. A menina nasceu com síndrome de Down, diagnóstico que veio ainda durante a gravidez. É um mundo que a gente não conhecia, que a gente entrou, que a gente cai de paraquedas e transformou a nossa vida, a vida da nossa família. A Martina veio assim para mudar. Neste fim de semana foi realizado em Rio do Sul um piquenique entre famílias que estão vivendo a mesma situação. Crianças de diversas idades participaram do encontro, promovido em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado nesta segunda-feira, dia 21 de março. A Ana Carolina é mãe da Ana Beatriz e destaca a importância desse momento como uma troca de experiências entre todos os pais. O momento aqui é especial porque a gente troca experiências, aprendi coisas, né, sobre novas técnicas, as formas de que as mães estão tratando, que nem uma me relatou, que ela corre todo dia com a menina dela. Nossa, achei isso muito legal, uma coisa que eu não faço e que vou tentar fazer agora, né? Tudo que eu puder fazer para melhorar, eu estimular ela, eu vou fazer. Estimativas indicam que a síndrome de Down ocorre em 1 a cada 700 nascimentos no Brasil. A inclusão desse público é tema da campanha promovida este ano e ela inicia aqui através da integração. Não é só flores, claro que a gente passa por muita coisa, mas né, tendo essa união de todos os pais fica bem mais leve. Você vê agora imagens ao vivo de Balneário Camboriú, Praia Central. Olha só como chove forte aí na cidade, lá do litoral norte catarinense. Balneário Camboriú na sua tela. E tem gente aí tentando achar um lugarzinho na faixa de areia. Tem gente andando ali pela faixa de areia em meio a toda esta chuva. Noite começando em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band, mais Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.